boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência da Via Varejo para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Esse evento está sendo transmitido pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.viavarejo.com.br. A seleção dos slides será controlada por vocês. O replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Via Varejo, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Estão presentes aqui hoje o Roberto Fuchsberger, diretor-presidente da companhia, e Orivaldo Padilha, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Agora, vou passar a palavra ao Roberto. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Obrigado por acompanhar o nosso call de resultados e pelo interesse na companhia. Gostaria mais uma vez de começar o call agradecendo ao timaço da Via Varejo por tudo que eles fizeram até aqui e por nesse pouco mais de um ano que a gente está à frente da companhia. A gente de fato transformou essa companhia. Temos aqui um time forte, diverso, inclusivo, movido a desafios e apaixonado por realizar o sonho dos nossos clientes. Eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento aqui. Queria agradecer também aos nossos milhões e milhões de clientes, seja os de longa data, seja os que acabaram de se juntar ao nosso ecossistema. Também quero agradecer aos nossos mais de 450 mil investidores e acionistas que estão conosco nessa jornada de transformação e de valorização dessa companhia. Estamos muito felizes com os resultados que vamos apresentar aqui hoje. Eles solidificam e dão consistência para tudo aquilo que a gente vem falando a cada trimestre, para cada um dos compromissos que a gente veio fazendo até aqui. A boa notícia para o nosso time, que é movido a desafio, para os nossos clientes que querem cada vez ser melhor servido em um ecossistema de omnicanalidade, e também para os nossos acionistas que querem ver esse negócio valorizar, a boa notícia é que ainda temos inúmeras oportunidades para explorar no nosso ecossistema aqui na Via. Estamos só no começo da nossa jornada e já temos esses resultados que a gente vai ver aqui hoje. Indo para a página 2, iniciando a apresentação, a gente alcançou o recorde histórico para a Via Varejo, 10 bilhões de GMV, com um crescimento de 43% versus o mesmo trimestre comparável, e com uma consideração bastante importante, sem abrir mão de rentabilidade. Nós acreditamos que é possível fazer um crescimento sustentável com rentabilidade. Fizemos 4 bi de GMV no online e, como eu já disse, 10 bi de GMV no total. No slide 3, olhando os destaques do terceiro trimestre, nós mais do que dobramos a participação do online. Então a gente era 18,5% no terceiro tri do ano passado. Esse trimestre a gente fechou com 41% de participação. As lojas voltaram todas a estarem reabertas no final do período, mais ou menos, já estamos com quase todas abertas. Crescemos 12,8% no same-store sale, então lojas comparáveis, loja aberta contra a loja aberta no passado. A gente reverte completamente o efeito do período de lockdown e apresenta um excelente crescimento também nas lojas físicas. Então é importante que a gente cresce muito no online, reabre as lojas, continua crescendo muito no online e cresce muito nas lojas físicas. No online a gente cresceu 219%, no total do terceiro trimestre, sendo no 1P 294%, extremamente robusto esse crescimento, e 83% no 3P, também bastante forte esse crescimento. O GMV total das lojas loja física foi de 6 bi e o GMV do online 4 bi. Vou só fazer uma consideração aqui. GMV a gente está considerando onde o produto é faturado e aqui não tem vendas canceladas. Isso aqui já está líquido de vendas canceladas. Venda cancelada não é venda, também não é GMV. Então aqui a gente tira tudo e mostra a vida exatamente como ela é. Indo para a página 4,
continuando aí nos destaques de 2020, do terceiro TRI, a gente, me chama no Zap, que a gente criou durante a pandemia, virou case mundial, continua um sucesso absoluto. Ele participou com 16% do GMV do terceiro TRI e 19% em setembro, se a gente isolar só setembro aqui. E a excelente notícia é que o Me Chama no Zap está servindo tanto ao 1P quanto ao 3P, que é aquela vantagem que a gente vinha falando, que a gente teria colocando os nossos mais de 20 mil vendedores também a serviço do 3P. Então, do lado direito, a gente consegue ver aqui, no 1P participou com 17% da venda no terceiro TRI, se a gente isolar setembro, 20%. No 3P, 12%, e se a gente isolar setembro, ele cresce um ponto para 13%. É importante ressaltar aqui que os nossos vendedores, a gente já está com praticamente 90% dos vendedores com o mobile na mão, nas nossas lojas, então ele transaciona a venda, o ciclo inteiro da venda no mobile. Se o pagamento for cartão, ele já transaciona também, faz o pagamento direto no salão de vendas, o consumidor não precisa ir até o caixa, e também se for crediário, dado que a nossa aprovação é por meio eletrônico, ele já também transaciona tudo por lá. Então isso está melhorando muito a flexibilidade na loja, e isso também vai estimular cada vez mais um uso mais intensivo da nossa força de vendas para vender tanto o 1P online quanto o 3P nas nossas lojas. Indo para a página 5, falando aqui de Marketplace, a gente fez um GMV de 849 milhões, um crescimento de mais de 83% sobre o ano anterior. Tem várias linhas aqui de destaque, calçados, livro, moda, mas tem várias outras, pet, bebida, automotivo, casa e construção, brinquedo e beleza, todas essas categorias crescem 3 dígitos alto, e a gente vem no nosso plano continuado de melhoria. A gente evoluiu a quantidade de sellers, já são 8 mil, e mais de 5 milhões de SKUs. Tem uma evolução aqui sobre o segundo TRI de 2020, a gente vinha bastante com compromisso, e temos ainda o compromisso de acelerar o onboard. A gente já melhorou, então a gente consegue já fazer um volume muito maior do que a gente fazia, mas a gente vai estar no plano ideal no primeiro trimestre, onde a gente vai para o onboard real time. A gente estava evoluindo já, mas aí o time de tecnologia, aliás, o timaço de tecnologia aqui da Via, chegou à conclusão que daria para fazer várias outras melhorias em conjunto com o onboard. Então a gente optou em construir essa parte da plataforma de maneira mais assertiva, e a gente achou que era um bom movimento a gente retardar isso, e a gente vem aí para o primeiro trimestre com o onboard real time, e aí acabou o nosso delay aqui em colocar seller para dentro, e aí a gente vai avaliar a qualidade do seller, e vamos colocar os sellers que fizerem sentido para o ecossistema da Via Varejo e para os nossos consumidores. Indo para a página 6, a gente fez a aquisição da i9XP, na verdade é uma desenvolvedora especializada em e-commerce, então são mais de 120 desenvolvedores que de cara já mergulham aqui no nosso desenvolvimento. Então, com certeza, tem alavancas aqui para o marketplace, para a logística, e fica sendo mais um tech hub aí que a gente tem agora lá em São Paulo. Falo lá em São Paulo porque a gente fica aqui em São Caetano, ele está localizado ali em São Paulo. Então, acho que assim, a gente dá um salto aqui, a gente ganha mais velocidade ainda no processo de desenvolvimento da Via. Indo para a página 7, aqui um golaço que a gente fez, acho que a gente acho que esse é um marco importante para que todos entendam como é que a gente está olhando para a Via Varejo. Então, quando a gente fala ir além de varejo, conversa muito com o que está aqui na página 7. Nós nos associamos com o maior hub de inovação aqui do Brasil, que é a Distrito. A gente quer com isso conectar diretamente ao maior ecossistema de startups. Eles têm 300 já no ecossistema deles, mas eles mapeiam todas as startups do Brasil. Então, com isso, a gente ganha uma curadoria acelerada para entender quais startups pode rapidamente acelerar
coisas que nos levem além do varejo. Vou dar um exemplo aqui, a gente adquiriu a Zaplog no início desse ano, em pouco mais de 6 meses, eu vou falar um pouco dela mais adiante, ela já é a primeira transportadora de last mile da Via Varejo, então acelerou 1 ano e meio de desenvolvimento. Acho que a gente, além de acelerar o desenvolvimento da Via com essa associação, a gente também acelera o desenvolvimento do Brasil, a gente ajuda os empreendedores brasileiros que estão construindo suas startups, têm as suas ideias, a gente acelera eles e, por que não, eles virem aqui e acelerar a Via. Quem sabe, daqui a algum tempo, a gente tem alguns unicórnios aí no ecossistema da Via Varejo. Indo para a página 8, falando de logística, aqui eu acho importante contextualizar um pouco. Está se falando muito de logística ultimamente no mercado, e eu acho importante a gente colocar alguns números aqui, quando a gente fala muito que a gente tem vantagens logísticas aqui. Acho que faz sentido a gente tangibilizar o que são essas vantagens. Nós temos hoje 27 CDs na Via Varejo. São 1.150.000 metros quadrados de CDs, extremamente bem posicionados pelo Brasil. Além disso, nós temos 500 lojas servindo como mini-hubs. Tem mais 100.000 metros nesses mini-hubs. Então, assim, a gente tem 100.000 metros na última milha do cliente. A gente tem 100.000 metros logísticos na última milha do cliente. Mais ainda, nós temos 1.065 lojas, que tem mais 1.400.000 metros de área de loja, que, na verdade, serve como ponto de coleta para os nossos consumidores. Então, fazendo uma conta aqui, a gente tem 1,5 milhão de metros quadrados de área de estocagem na última milha do consumidor. Então, a gente tem mais de 1 milhão de metros quadrados de centros logísticos que fazem a conexão logística com essas lojas, e a gente tem todas essas lojas com essa quantidade gigante de metros quadrados na última milha. Então, isso nos dá um benefício sem precedentes. E é aí que a gente está exatamente investindo muita capacidade de tecnologia para acelerar tudo isso. A ótima notícia é que tudo isso que a gente tem já está no nosso ecossistema. Então, assim, já está no nosso SG&A, já está abatido na nossa margem aquilo que está na linha de cima. Então, assim, eu não preciso fazer custo adicional para ter a melhor logística do país. A gente vai adicionar camadas de tecnologia para discutir entregas em horas no Brasil inteiro. Detalhando um pouco, a gente tem então os 500 mini-hubs, cada vez que a gente faz uma entrega por ele, reduz 50% o custo do last mile, em detrimento a outras comparações que a gente tinha, outras formas de fazer que a gente tinha até então. A Zaplog, ela já está conectada com os 500 mini-hubs, está totalmente conectada com a Via Varejo, já é a maior transportadora de last mile da companhia, e ela também faz logística para mar aberto. A gente não parou de fazer logística para mar aberto, porque isso se conecta com o que a gente quer para a nossa logística daqui a pouquinho, de abraçar tanto os nossos sellers quanto outros provedores que estão no mercado. O 3P Lojistas vai ter a mesma condição de custo de entrega da Via Varejo, então a gente já tem 200 sellers em teste no nosso Envias, e ao longo do primeiro trimestre a gente já vai escalar a nossa logística também para atender o nosso 3P. O piloto de fulfillment foi iniciado em setembro de 2020, está indo super bem, a gente já tem uma indústria pendurada nesse piloto, e a gente está indo super bem nesse caminho. Também ao longo do ano que vem a gente tem novidades. Em termos de entrega, o Retira Rápido, ele atingiu 34% das entregas agora em setembro, com todas as lojas já reabertas. Um pouco do que eu estava falando antes, 40% a 50% de todo o volume de entregas que acontece na Via Varejo já flui através das lojas. Seja a loja sendo utilizada como mini-hub do Last Mile, seja a loja como ponto de coleta. A gente acabou de inaugurar o 27º CD no Pará, é um CD de 24 mil metros. A gente expande para o Pará daqui a alguns dias, vamos estar até o final do ano com 11 lojas lá, e a gente já pegou um CD de 24 mil metros que a gente já acha que vai ficar pequeno muito rápido.
a gente já está com a possibilidade de expansão nele. Indo para a próxima página, pela primeira vez a gente está abrindo aqui os números do Bank. Acho que o Bank ele sequer está precificado nos modelos que todo mundo faz da Via Varejo. A gente finalizou essa aquisição em maio, veio fazendo toda a inserção dele, nós trocamos o formato da marca e as cores da marca para colar ele de vez em Casas Bahia. E aqui a gente começa a falar um pouco, então, dos números do Bank para que todos entendam o potencial do negócio Bank. Então, o Bank tem já 1 milhão de contas abertas, sendo que desse 1 milhão, 600 mil contas foram feitas nos últimos 3 meses. Então, mesmo com parte das lojas fechadas, a gente conseguiu abrir 600 mil contas. O Bank já tem 1,2 bilhões de crediário que já está inserido na carteira digital, sendo que desses, 685 milhões foram feitos nos últimos 3 meses. Começou com 34% dos contratos sem papel e agora a gente já está passando a casa dos 53%. Então, o que é isso? Na hora que o consumidor vai na loja e faz um crediário, ele já está optando para o carnê dele ir direto para o Bank. Então, ele já está abrindo uma conta Bank e está pondo o carnê dele diretamente no Bank. 60% dos clientes que optaram por imprimir o carnê, eles também estão fazendo a migração para o Bank depois de sair da loja. A boa notícia é que, além de digitalizar esse processo do crediário, deixar muito mais confortável essa jornada para o consumidor, a gente aqui também tem um impacto de sustentabilidade sem precedentes. A gente está falando de, sem a emissão do contrato do crediário, sem a emissão do carnê, a gente está falando em algo em torno de 30 toneladas de papel que a gente deixa de imprimir ao longo de um ano. Então, tem uma jornada aqui fantástica em termos de digitalização da jornada do cliente e também de sustentabilidade. Desses mais de 1 milhão de clientes, 430 mil clientes estão ativos com pelo menos uma transação. O custo de aquisição do Bank é baixíssimo, ele é inferior a R$15. É muito fácil, ágil e barato para a gente colocar o cliente Bank para dentro. E lembrando que a gente fez 600 mil clientes nesses últimos 3 meses, ainda com uma parte das lojas fechadas. A gente agora está pegando o ritmo, nesse último trimestre as coisas estão acontecendo bastante aceleradas. E a gente já tem 120 milhões de TPV, sendo que desses 120, 81 milhões aconteceram nos últimos 3 meses. Então a gente está muito animado, muito entusiasmado com os números do Bank e a gente acha que de fato é real a nossa pretensão de fazer com que o Bank seja a carteira digital da classe C brasileira. Acho que no release tem várias iniciativas que a gente tem com o Bank, toda a gama de serviços que a gente está fazendo e o que está por vir ainda no Bank. Indo para a próxima página, falando aqui um pouco da marca Casas Bahia, pela 15ª vez a Casas Bahia ganha o Top of Mind aqui no Brasil. Ela foi a marca mais lembrada por 37% das pessoas que foram indagadas. E aqui vai uma notícia bastante importante. Quando a gente chegou aqui, um pouco na sequência teve o Top of Mind, a gente ganhou no ano passado, mas a concorrência estava muito próxima de nós. E o que aconteceu esse ano é que a gente bate um recorde histórico de lembrança, 37%, e a gente abre 8 pontos para o segundo colocado do mercado. Então, assim, a gente está bastante acelerado, a gente transformou a marca Casas Bahia, o Baianinho virou CB, personagem super simpático, que está abraçando a diversidade e sustentabilidade, e também as causas nossas aqui de Casas Bahia. E, em termos de marca, a gente está num avanço muito acelerado. Eu vou aproveitar e falar um pouco aqui de Black Friday 2020. Nós lançamos a campanha, a gente antecipou a campanha, fomos os primeiros a lançar, com o objetivo de tentar diluir um pouco mais a Black, para manter um pouco mais de controle em termos de aglomeração nas lojas na semana da Black. A gente vem fazendo isso. Lançamos a nossa campanha Ela Tá Podendo, em parceria com o Condzilla, e a notícia não poderia ser melhor. No dia 1/11, o vídeo da nossa campanha foi o vídeo no YouTube mais visto no planeta. Então nós somos o vídeo mais assistido
no planeta. E em volumes de visualizações, a gente já ultrapassa a barreira das 57 milhões de visualizações da nossa campanha. Então, de fato, Black Friday, Casas Bahia, está muito colado na cabeça do consumidor. O Google acabou de lançar, acabou de divulgar uma pesquisa que eles fizeram. Casas Bahia está no top 3 das marcas mais associadas a Black Friday. Se pegar essa mesma pesquisa no ano passado, a gente estava muito longe de estar inserido nesse contexto. E a excelente notícia é que Casas Bahia é a marca mais procurada na hora que se associa com Black Friday. Então, nós já somos líderes de pesquisa no Google quando se associa com Black Friday. Então, a gente está bastante feliz e acreditando com muita força aqui. A gente está muito bem preparado para essa Black Friday. Padilha vai falar um pouco mais adiante, mas já vou adiantar aqui. Nós estamos com 7 bilhões no estoque. Hoje nós já temos 7 bilhões no estoque para avançar para a nossa Black Friday. Indo para a próxima página, falando um pouco aqui de loja e como é que a gente está enxergando o footprint de loja. Quando teve o lockdown e a gente foi reabrindo as lojas, quando teve autorização para reabrir, nós tomamos a decisão de não reabrir algumas lojas. Aproximadamente umas 10 a 12 lojas, a gente não abriu. Então a gente tinha 4, 5 lojas, às vezes na mesma rua ou na mesma praça, e a gente optou em, de repente, não abrir uma ou duas lojas dessa rua. E aí a gente fez um primeiro teste com o Me Chama no Zap e com o nosso CRM cada vez mais ativo. Nós fizemos um teste se a gente teria a capacidade de movimentar o cliente dessas lojas que estavam fechadas para as demais lojas que continuavam abertas. A notícia foi excelente, a gente conseguiu movimentar a grande maioria dos clientes para as demais lojas abertas. Então, nós estamos tomando uma decisão de fazer uma racionalização no portfólio, onde a gente tem um excesso de sobreposição de lojas. A decisão não é simples, que eu estou falando de fechar a loja que é rentável hoje, mas a gente já entendeu que a gente pode fechar essa loja e deixar a loja do lado com o dobro da rentabilidade que ela tinha de produtividade. Então, a gente está caminhando para isso. Tem ao redor de 100 lojas nesse estudo, que a gente tem a possibilidade de racionalização e de deixar o nosso portfólio de lojas muito mais produtivo. Do outro lado, em termos de expansão, a gente está acelerado, a gente tinha um plano de 80 lojas para esse ano. Por conta da pandemia, a gente parou, a gente retomou o plano no momento que foi possível, depois de follow-on e quando a pandemia desacelerou um pouco. A gente vai inaugurar 30 lojas agora no quarto trimestre. Dessas, no dia 19 agora já tem 6 lojas no Pará. Em dezembro mais 5, a gente marca a nossa entrada no norte do país e a gente não tem dúvida que será um sucesso absoluto a nossa entrada. O que a gente está hoje é tomando cuidado de como é que a gente faz essa inauguração com todos os protocolos para que a gente não tenha excesso de gente. Vai ser muito difícil, a expectativa está muito alta na praça com a entrada da marca Casas Bahia. Na próxima página, aqui é um pouco da nossa plataforma, do como a gente está vendo o nosso negócio. Nós somos uma plataforma literalmente omnicanal. A gente não tem dúvida que a gente é a empresa melhor preparada para trazer a omnicanalidade para o brasileiro, como, onde e quando ele quiser. A gente tem no nosso ecossistema Bartira, que é fundamental nesse momento aqui. A venda de imóveis está extremamente elevada. A gente iniciou o terceiro turno da fábrica, a fábrica está com a capacidade tomada. São mais de 27 centros logísticos, 500 mini-hub, a Zaplog totalmente integrada com o nosso negócio, as 1.065 lojas sendo vistas como loja que se relaciona com o cliente, loja que serve como ponto de retira rápido para o consumidor e loja como hub logístico. O e-commerce Me Chama no Zap, tanto no app desktop das lojas físicas, tanto para o 1P quanto para o 3P. O Bank agora entrando nesse ecossistema de maneira muito acelerada. A gente acha que, assim como o Marketplace vai trazer muita mais recorrência para Via Varejo, o Marketplace se aproveitando de toda a visitação que esse ecossistema já tem, ele vai gerar mais ainda. O Bank também passa a ter uma frequência diária com o consumidor no momento que ele vira carteira digital
do consumidor. A gente adiciona a nossa participação no distrito, no nosso ecossistema, e as várias tech hubs que a gente já tem, agora também inserindo a Inove-XP. Então, tudo isso cercando aqui o nosso core e a nossa obsessão aqui em realizar o sonho dos nossos clientes. A gente tem um time aqui extremamente focado nessa transformação e nessa evolução. Acho que os resultados que a gente apresenta aqui solidifica tudo o que a gente vem falando até agora, e a gente tem inúmeras oportunidades ainda que sequer a gente começou a mexer. Então a gente estava ainda na fase de preparar a Via Varejo para a gente fazer uma forte e acelerada evolução, olhando para a multicanalidade, olhando para vários outros negócios além do varejo. Eu vou passar para o Padilha e ele vai detalhar aqui os nossos resultados. Muito obrigado por enquanto. Boa tarde a todos. Então vamos falar dos destaques de resultado financeiro no terceiro TRI. Vamos para a página 14 da nossa apresentação. GMV total, faturamento das lojas, MV1 e 1P e 3P. Então aqui a gente apresenta a quebra do faturamento por canal e totalizado, comparando com o ano passado. 10 bilhões e 46 foi o GMV total do terceiro TRI 2020, 3 bilhões e 41 a mais de bilhões de reais, 43,4% de crescimento. No GMV online, 4 bi 121 contra 1,293 no ano passado, 2 bilhões e 800 a mais, 219% de crescimento. Aí desdobrando o GMV online, 1P com 3 bilhões 272, 2 bilhões e 400 a mais, 294% de crescimento. O GMV do 3P, 849, o crescimento de 386 milhões, 83% de crescimento. Finalmente, as lojas, quase 6 bilhões de faturamento, 214 milhões a mais, 3,7% de crescimento. Em termos de participação on e off, crescemos de 18,5% para 41% no total online da companhia, crescimento de 22,6% pontos percentuais de share. 1P, uma participação maior, de 20,7%, saindo de 11,9% para 32,6%. O 3P de 6,60 para 8,40, um crescimento de 1,80, e as lojas perdendo com aproximadamente 82%, caindo para perto de 59%, uma redução, portanto, de 22 pontos percentuais. Resultado, página 11, resultado societário contábil. Companhia 10 bilhões e 46 milhões de GMV, um faturamento bruto de 9 bilhões 296, lucro bruto 2 bilhões 764, 35,40, SG&A 1 bilhão 630, 20,6, um EBITDA de 15,30, quase 1 bilhão e 200, uma despesa financeira bastante inferior ao ano anterior, com 107 milhões, e um lucro líquido de 590 milhões, 7,60, e aqui um crescimento bastante expressivo em todas as linhas, com forte diluição de despesa, como resultado societário. Eu vou também apresentar para os senhores o resultado que a gente chama de operacional. Então, na próxima página, a gente comenta os ajustes não recorrentes, receitas e despesas não recorrentes do mesmo trimestre do ano passado e desse trimestre. Nesse trimestre, como todos já sabem, como divulgamos, tivemos também créditos fiscais bastante relevantes, principalmente de PIS/COFINS, ICMS na base do PIS/COFINS. Houve uma evolução do entendimento das câmaras superiores do nosso judiciário acerca dessa matéria, portanto, nos possibilitou contabilizar e reconhecer esse crédito nesse trimestre. Então, o impacto total de 490 milhões no lucro líquido, descontado esse efeito, a gente chega no resultado operacional de 100 milhões de reais de lucro líquido, e no ano passado um prejuízo de 208.
Então, aqui está o detalhe, para quem também no nosso release tem os detalhes também de como essas contas se compõem. Acho que o mais interessante é a gente passar para a página 17. Aqui a gente apresenta o desempenho core da companhia, o operacional, sem os efeitos recorrentes nos 2 trimestres. Então, a companhia, como apresentado no GMV, cresce 3 bilhões e 41, na receita bruta, quase 2 bilhões e 700, na receita líquida, um pouco mais de 2 bilhões e 100, lucro bruto, então, operacional, 2 bilhões e 309, recorrente, 29 e 60, com uma pequena queda em pontos percentuais. Basicamente, nós temos 3 componentes no nosso lucro bruto: ganhos mercantis da comercialização de produtos, da venda de serviços e também receita financeira do nosso crediário. E aqui foi a diferença. Como pelo sistema de contabilização que usamos, a gente reconhece receita sobre o volume da carteira, porque fica ao longo do tempo a contabilização, ao longo dos contratos. Houve uma perda de carteira durante a pandemia, a gente deixou de ter originação de crediário durante os meses de abril, maio, junho, voltou muito forte em julho, agosto. A gente deve recompor totalmente essa perda de carteira até final de novembro, mas nesse trimestre a gente teve um impacto negativo que deve ser recuperado a partir do 4º trimestre. Foi o único impacto, mas eu diria que a nossa margem recorrente um pouco acima de 30%, já com essa recuperação acontecendo. Um outro destaque também, uma forte diluição de despesas em função principalmente do volume de faturamento bastante importante. Cresce 40% a nossa receita bruta e a nossa despesa cresce 13,4%. O efeito disso, apesar de termos gasto mais 206 milhões, sobre venda líquida, fizemos uma redução de 4,7%, o que é bastante saudável e sustentável para o nosso nível de negócio, principalmente nesse novo cenário de composição de vendas online acima de 40%. Como resultado, um EBITDA ajustado de 627 milhões, 8%, contra 5,40% no mesmo trimestre do ano passado, um ganho de acima de 300 milhões, e um ganho de 2,7 pontos percentuais. Na despesa financeira, aqui, em termos nominais, houve uma redução de 50 milhões, aqui muito em função do follow-on feito ao final do 2º trimestre. Então, a gente apresenta um resultado composto bastante interessante aqui de redução. Sobre venda líquida, representa 3%, uma redução de 2 pontos percentuais, também um efeito bastante positivo no nosso resultado. Chegamos, então, portanto, a 100 milhões de lucro líquido, totalmente sustentável, operacional, 1,30 contra 208 de prejuízo no ano passado, uma melhoria, portanto, de 309 milhões, um crescimento de quase 5 pontos percentuais. Na próxima página, só comentar também com um pouco mais de detalhes, a queda, portanto, em percentual do lucro bruto, mais um crescimento muito relevante de 523 milhões no trimestre, a diluição muito forte do SG&A, né, de 4,7 pontos percentuais, o que significa 360 milhões de ganho de eficiência nesse trimestre, o que gera, então, portanto, 323 milhões melhor, aí 2,7 pontos percentuais de ganho no EBITDA. E, portanto, 100 milhões de lucro líquido, o que representa, considerando o nível que tivemos de venda bruta e venda líquida nesse trimestre, uma eficiência de 465 milhões de reais.
Na próxima página, achamos interessante mostrar para vocês o efeito, o impacto no lucro bruto, então, em suas diversas partes. A gente sai do ano passado de um lucro bruto de 31,4. Há 4 efeitos bastante mais relevantes aqui, né, nessas linhas. A primeira é a diferença a perda de lucro bruto em função da mudança de mix de online e offline, né, de lojas e uma representação maior das vendas online, uma perda então de 0,60, que no trimestre representou 44 milhões. Aqui o efeito que eu falei, no nosso crediário, a margem financeira do crediário pela redução da carteira no período de pandemia afeta negativamente o nosso lucro bruto em 243 milhões, 3,10. Nós ganhamos, por outro lado, em aspectos puramente comerciais. Então, nós tínhamos ano passado, nas contas de fornecedor, o que a gente chama de risco sacado, que a gente prorrogava a prazo via instrumentos financeiros. A gente deixou de fazer grande parte disso já ao longo do segundo TRI, portanto, também no terceiro TRI. Ainda resta uma pequena parcela, mas um efeito positivo dessa troca de mecanismo de 41 milhões, 0,5%. E o que resta, portanto, é um ganho realmente de comercialização, de melhores preços de custo, melhores preços de venda, através de metodologias de pricing, o que significou aí mais de 100 milhões de retorno. Então, essa é uma decomposição. O que a gente quer mostrar com isso é que o nosso nível de lucro bruto é bastante sustentável e as nossas vantagens competitivas continuam aqui. Maior vendedor de imóveis do Brasil, com uma margem bruta superior à margem bruta das demais categorias, um crediário imbatível. A gente está fazendo volumes de crediário, de novos contratos, mês a mês, muito superiores ao período pré-pandemia e muito superiores também ao período de novembro e dezembro, que era pico de valor de venda financiada. Então, o nosso crediário está indo muito bem, se mostrou um instrumento extremamente competitivo e eficiente durante a pandemia e agora também no período pós-pandemia, totalmente, como o Roberto disse, modernizado, já nas suas versões paperless e digital, totalmente integrado ao Banqui também. Na página seguinte, na página 20, a gente mostra também que, do ponto de vista de eficiência financeira, a companhia teve uma melhora significativa. Esse quadro ele é bastante dinâmico. Ele mostra que no ano passado, no lado esquerdo, a gente consumiu do segundo para o terceiro trimestre 416 milhões. Nesse trimestre, nós crescemos 464 milhões, quer dizer, o terceiro trimestre contra o segundo trimestre, o que mostra uma geração, uma eficiência de caixa de 880 milhões, comparando os dois períodos. Entretanto, como a companhia está bastante líquida após follow-on, nós fizemos várias ações de remuneração dessa tesouraria. Uma delas foi criar um portal de fornecedores. A gente aloca capital nesse portal, o fornecedor antecipa o recebimento do título da Via Varejo e paga uma taxa de juros por isso. Essa receita é contabilizada em receita financeira, mas é uma carteira extremamente líquida, pois ela é contra a própria Via Varejo. Então, nós consideramos também isso caixa. Então, portanto, essa última barra que mostra um caixa de 8.481 é exatamente a diferença de 605 milhões nessa carteira de desconto de recebíveis dos nossos fornecedores, no portal de fornecedores. Considerando esse efeito, a posição de caixa do segundo TRI para o terceiro TRI seria de 1 bilhão e 69 melhor, portanto, uma geração de 1 bi 69 contra um consumo de 416, uma eficiência, portanto, de praticamente 1,5 bilhão
na geração de caixa. No próximo item também, a gente está sempre procurando dar mais visibilidade para o nosso negócio de crédito próprio. Aqui a gente apresenta duas conciliações. No nosso release, a gente tem texto também para suportar essa explicação. A primeira visão, parte superior, é a visão contábil, né? E ali está indicado item 6, página 49, item 13, página 61. Vocês vão ver lá um a receber de 2 bilhões e 64 e uma PCLD, antiga PDD, de 415 milhões. E do lado passivo, um valor a pagar ou a repassar os nossos bancos. A gente faz uma intermediação bancária, um CDCI, né, um crédito direto ao consumidor com intermediação, de 3.626. Né? Só que essa é uma posição que tem, no lado passivo, 104 milhões de juros a serem contabilizados nos meses seguintes, e na ponta ativa, 974 milhões a serem contabilizados como receita nos próximos meses. Isso pode dar a ilusão de que a carteira a receber é menor do que a carteira a repassar, mas é só o efeito contábil do reconhecimento de despesa e da receita propriamente ditas. Na parte de baixo, a gente deixa isso um pouco mais claro, é a visão gerencial. Então, no terceiro trimestre, nós temos 3 bilhões, se eu somar todos os carnês de todos os nossos mais de 4 milhões de clientes ativos hoje com carnê ativo na nossa carteira, 3 bilhões e 65 a receber no curto prazo, 474 milhões a receber no longo prazo, portanto, 3 bilhões 539 milhões a receber de carnês com vencimento até 180 dias. A partir do atraso de 180 dias, ela vira uma perda contábil, eu baixo 100% do carnê na nossa contabilidade, mas ela continua ativa gerencialmente no nosso processo de cobrança. Então, nós temos, nesse trimestre, encerramos com 1 bilhão 650 a receber, além dos 3.539. Soma dos dois, portanto, nós temos aproximadamente 5 bilhões e 100 a receber dos nossos clientes e 3 bilhões 729 a repassar aos bancos parceiros. Então, essa é uma posição, então, que concilia o contábil, concilia o gerencial, o operacional aqui do dia a dia, para deixar um pouco mais claro esse negócio altamente rentável e relevante e importante para a companhia. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Padilha. Vamos para as perguntas e respostas. A primeira é do time do Credit Suisse, então do Vitor e do Pedro. Eles queriam primeiro entender nossa cabeça para o crescimento para o ano que vem, 2021, e se a migração do consumo para eletrônicos desse ano pode impactar as vendas do setor também para o ano que vem. Bom, legal. Obrigado pela pergunta do time aí. Assim, a gente está vendo o ano que vem com boas perspectivas, a gente está otimista para o ano que vem, estamos nos preparando para um bom 2021, diria que para um excelente 2021. Não achamos que o que aconteceu agora durante a pandemia, o que vem acontecendo nos últimos meses, foi uma antecipação de consumo. Na verdade, se a gente for pegar o total de venda das categorias, mais ou menos ia vender essa quantidade esse ano, talvez um pouco mais em algumas categorias, mas não a ponto de gerar uma forte antecipação de consumo que tire consumo do próximo ano. A gente não acredita nisso, a gente está otimista com esse quarto TRI e a gente está bastante otimista também com a nossa jornada no ano que vem. A gente ganhou 8 pontos de market share agora no terceiro TRI, olhando para os números de GFK, e a gente segue ganhando share olhando para compra e confia, a hora que abre o leque e pega todas as categorias. Nós vamos seguir ganhando share, a gente vai crescer acompanhando o crescimento de mercado e adicionando o nosso ganho de share que a gente vem ganhando de maneira consistente a cada trimestre. Próxima pergunta, Roberto, é do time do Bank of America, então do Bob Ford. Se é possível a gente comentar sobre a escassez de produtos no mercado,
E como está a nossa relação com o Martins na nossa parceria com do Marketplace. Ok, obrigado, Bob. A gente está, de fato, existe problema de abastecimento no mercado. Como vocês sabem, a gente tem uma relação anual com a indústria, então a gente está com 7 bi no estoque para entrar nessa jornada agora de quarto trimestre, e a gente segue recebendo mercadoria. Então a gente está vendendo muito bem e segue recebendo também mercadoria, mantendo a nossa consistência no estoque. Então, para nós, talvez tenha falta de um item ou outro, mas a gente está super bem preparado com os itens que a gente gostaria de estar aqui para essa jornada do final do ano. E a segunda pergunta sobre Martins, a gente começou com ele faz mais ou menos uns 2 meses, já está entre os nossos top 30 sellers, a gente está com mais ou menos 60% do sortimento dele já inserido no nosso ecossistema, acelerando a inserção de 100%, e tem tudo para estar no top 10 num curto espaço de tempo. Próxima pergunta é do time do Morgan Stanley, do Andrew. E como está a cabeça da Via Varejo pensando em M&A, muito em linha com o que aconteceu com a Distrito agora, com a Inove-XP, como é que a gente olha para essa estratégia de fusões e aquisições? Bom, Andrew, assim, eu não posso comentar muito aqui, né, para não dar muita dica aí para a nossa concorrência, mas assim, a gente está olhando para todas as oportunidades que tem no mercado e olhando a companhia além do varejo. Então, assim, a aquisição da participação na Distrito, de longe, ela não era óbvia em um cenário normal, mas a gente enxerga como algo que potencializa muito o ecossistema da Via em diversos aspectos. A gente está olhando aqui para absolutamente todas as oportunidades do mercado, e se a gente entender que tem algo que potencializa o ecossistema que a gente já tem, ou adiciona algo importante no ecossistema que a gente tem, a gente vai avaliar com mais profundidade. Próxima pergunta do time do Itaú, do Thiago Macruz. Quais as vantagens competitivas da Via Varejo para ser protagonista no mundo de marketplace, ou seja, para brigar de frente com os concorrentes atuais? Legal. Oi, Thiago, obrigado. Acho ótima pergunta. Eu acho que assim, a hora que eu falei um pouco aqui do que é a nossa logística, porque é fácil, a gente fala, tem a maior logística do país, mas a hora que a gente tangibiliza isso em números, eu acho que assim, essa vantagem desse quase 1,5 milhão de metros que a gente tem no last mile, a gente tem essa capacidade de abastecimento e armazenagem no last mile do consumidor. Eu acho que assim, dificilmente, porque não basta inaugurar CD, não adianta comprar CD de 70, de 100 mil metros, 150 mil metros. O Brasil ele é extremamente complexo de ser operado em termos logísticos. Então, o CD é importante, mas a proximidade do cliente, estar na última milha do cliente, também é extremamente relevante. A gente tem isso, a gente tem capacidade, a gente tem tamanho para isso. Então, acho que, sem dúvida, esse é um grande diferencial. A hora que a gente está há poucos meses aí de finalizar as camadas de digital que a gente quer colocar nesse ecossistema logístico, e a hora que a gente finaliza isso e abre também para o 3P, acho que a discussão da entrega, hoje muita gente fala de same-day delivery, né? Mas faz aqui na Faria Lima, no Leblon, a gente vai falar, quando a gente for falar de same-day delivery, a gente vai falar com convicção e fazer no Brasil inteiro. Então a gente não está muito longe disso, e a boa notícia é que a gente já tem os ativos aqui dentro. Eu não preciso ir comprar ativo para fazer isso que a gente está se propondo a fazer. A gente precisa avançar no nosso ecossistema digital, e a gente está avançando muito rapidamente. O time de tecnologia está dando um show, está trabalhando com muita força aqui para esse avanço. Então, daqui a pouco, a gente vai estar em condições de discutir same-day delivery, mas com uma promessa real, no Brasil inteiro, e para uma boa parte do sortimento. Acho que esse é um. Outro benefício, a entrada do vendedor. A gente tinha uma barreira aqui, né, cultural, que era o nosso vendedor ser online.
a pandemia ajudou a eliminar essa barreira de maneira rápida e definitiva. O vendedor hoje é digital, então o vendedor já está vendendo itens do 3P, ele começou a vender agora e ele já tem 2 dígitos de representatividade na venda do 3P. Então, a hora que ele começa a ganhar domínio com isso, a ferramenta que está na mão dele, e ele começa a adicionar isso no dia a dia dele, seja das vendas presenciais como complemento à venda que ele esteja fazendo, ou como novas vendas, seja nas vendas online que está caindo para ele no Me Chama no Zap. Acho que é outro diferencial importante. E, sem dúvida nenhuma, o nosso braço de crédito, a gente vai iniciar a nossa jornada aí de fazer também financiamento para itens do Marketplace. Ninguém tem isso do jeito que a gente tem. A gente tem hoje aí quase que 12 milhões de clientes com crédito pré-aprovado na Via Varejo. A gente remontou todos os motores de crédito. A gente está com um CRM extremamente up-to-date aqui no relacionamento com esses clientes. Agora chega o Bank, acelerando ainda mais esse relacionamento, passa a dar relacionamento diário para nós em termos de crédito com o cliente. Então, isso tudo vai estar à disposição também dos clientes do Marketplace e dos sellers também do Marketplace, que vão poder ter conta digital lá no Bank e vão poder se financiar pelo Bank. Então, assim, a gente enxerga que a gente está só no começo da jornada. Não tenho dúvida que os resultados que aconteceram até aqui solidificam muito o que é a Via Varejo, mas a gente está só no começo da jornada do que é possível, de fato, fazer com esse ecossistema. Quando a gente falava isso aqui, quando a gente chegou, acho que muita gente olhava e falava, pô, esses caras estão muito atrás. Assim, a gente está provando que é muito rápido fazer essa transformação digital. A gente fez tudo isso em menos aí de 1 ano e meio. E a gente também está demonstrando que os ativos que a companhia tem são fortíssimos. À medida que eu opero direito, foco nessa operação, foco na execução e coloco as camadas de tecnologia, a gente não tem dúvida, Thiago, que a gente vai estar disputando o mercado de marketplace rapidamente de igual para igual e também não muito distante, melhor do que os concorrentes. Essa é a nossa meta aqui dentro. Próxima pergunta é do time da Eleven, do Dani Bretthauer, são 2. Acho que a primeira tem muito a ver com o Marketplace que você acabou de responder, Roberto, mas o quão grande a gente pode chegar no 3P e também a racionalização de lojas, ela quer saber qual é o tamanho, se tem alguma referência de bandeira, qual que deve ser o equilíbrio entre físico e digital. Oi, Dani, obrigado. Bom, acho que o do Marketplace acho que já está meio respondido. A gente não vai limitar o tamanho. Se você olhar para o que tem hoje no mercado, a Via Varejo não tem absolutamente nada que impeça ela de vender tão ou mais do que existe hoje no mercado, hora que eu aporto todas essas vantagens competitivas que eu acabei de citar. E assim, volto a dizer, isso está posto dentro da Via Varejo. Eu tenho o investimento aqui é tecnologia. Então, assim, todos esses ativos já estão dentro de casa. A segunda pergunta, Gabriel? A segunda pergunta, Roberto, é sobre racionalização das lojas, como a gente vê o equilíbrio entre físico e online, e se tem alguma bandeira específica do que a gente está pensando para frente. Ok. Eu acho que assim, equilíbrio entre físico e online, nós não vamos fazer um crescer em detrimento do outro, os dois se somam, a gente já enxerga isso como um ecossistema único. O vendedor que está na loja fazendo venda online, essa venda é online ou física, então assim, a gente já enxerga isso como um único negócio. A gente entende que venda loja física para o Brasil, para a jornada do consumidor brasileiro, ainda é super importante. E a gente quer estar na jornada do consumidor quando, onde e como ele quiser. Então, a gente não vai colocar limite ou parâmetro para nenhum dos dois. A gente vai impulsionar os dois e dar a possibilidade do cliente escolher como é que ele quer se relacionar conosco. Com relação ao footprint de loja, como eu disse, a gente tem mais ou menos umas 100 lojas mapeadas. Eu não quero dar detalhes aqui, porque a concorrência está louca já atrás dessas lojas. E a gente está tomando os cuidados aqui para que essa loja siga por um caminho que seja adequado para nós.
No meio do caminho também, a hora que a gente está dando a notícia que talvez a gente feche, está vindo excelentes negociações com o proprietário, então às vezes está caindo pela metade o aluguel, aí a gente está reavaliando se faz sentido permanecer. Então eu posso dizer que é ao redor de 100 lojas e não tem uma bandeira específica não, a gente está olhando exatamente o footprint de ocupação da região. Obrigado, Roberto. Próxima pergunta é do Guilherme Assis, do time do Safra. Primeiro, eu queria que você explicasse quais foram as melhorias recentes no Marketplace, então onboarding, tracking de pedidos, e se houve algum atraso ou se tá no ritmo certo essa transformação. A gente, assim, o tracking de pedido, a gente já está com ele ok, assim, até isso conversa muito com os nossos números nos serviços aí que monitoram o atendimento ao consumidor. Convido todos vocês a entrar tanto em Procon quanto Reclame Aqui e olha a evolução e o que está acontecendo. A gente já faz algum tempo não é a marca que está lá em cima, a gente está descendo cada vez mais aí no ranking de reclamações e subindo muito no ranking de soluções de problemas com os consumidores. Tudo isso graças como eu comentei nas últimas aqui, faltava para nós o tracking da jornada do pedido aqui dentro, isso já está ok. A jornada de inserção de novos sellers, a gente já evoluiu, então a gente estava conseguindo colocar 100 sellers por mês, a gente já evoluiu para conseguir colocar na casa entre 800 a 1.000 sellers mês, mas de longe não é o que a gente quer. Como eu disse, a gente estava finalizando essa jornada de onboard, e aí o time de tecnologia falou, poxa, se a gente esperar aqui mais 2 ou 3 meses, a gente consegue entregar esse pacote inteiro com vários outros benefícios no relacionamento com o seller, que vai ajudar muito na evolução das nossas vendas. A gente achou que fazia total sentido, a gente está com muita disciplina na execução, a gente não está atropelando as coisas para depois ter que voltar. Então tudo que a gente fez até agora foi sólido, não tem absolutamente nada que não pare de pé, e a gente achou que fazia sentido, então a gente dá esse delay. Então, no primeiro trimestre, a gente vem com um onboard real-time, aí com o volume que a gente quiser colocar para dentro de seller. Aí eu diria o seguinte, o potencial, assim, é só olhar para os sellers que estão hoje nos demais marketplaces, não tem por que eles não estarem aqui conosco também, dado a relevância que a gente tem. Eu acabei de dar exemplos aqui do que aconteceu com as nossas marcas, a marca Casas Bahia está assim, fantástico o resultado que está acontecendo com ela. Ela já é a marca mais lembrada na Black Friday, nem chegamos ainda na Black, a gente está no começo da comunicação, então não tem por que esses sellers não quererem estar todos aqui no nosso ecossistema também, e com as facilidades que a gente vai colocar, que eu já disse aqui, que é a nossa logística, nosso crediário, o nosso ecossistema todo de clientes, a serviços também dos sellers. Roberto, nossa próxima pergunta é do time do Citibank, então o Tobias. Ele gostaria de saber como está o turnaround em lojas físicas, o que tem sido feito. Fala, Tobias, obrigado. A gente está evoluindo bastante também em loja física, então nessas inaugurações que a gente vai fazer, essas 30 lojas, já vem num formato novo de loja. Tem alterações importantes de posicionamento da loja. A gente também está preparando, então as lojas já estão nascendo com esse novo conceito. A gente está remodelando o footprint atual, a gente trocou todas as fachadas aí para atualizar com a nova comunicação de Casas Bahia, acho que está praticamente todas trocadas. A gente vem reformando as lojas e preparando ela para esse novo, para ser essa loja do jeito que a gente está imaginando. Então é a loja que se relaciona com o cliente, a loja serviço também da logística, seja para o retira rápido, seja para mini hub de entrega. Então o turnaround na loja, eu diria que agora ele é físico. A gente está fazendo reforma e preparando a loja para estar nesse modelo que a gente espera. Próxima pergunta, eu acho que é para você aqui, Padilha, é do time do Santander, o Rubem Couto. Ele comenta que no terceiro trimestre a gente teve um efeito temporário no SG&A. Daqui enfim uma pergunta para mim. E ele queria saber se a gente teve algum efeito, além como foi no segundo trimestre, de despesas jurídicas, alguma questão de renegociação de aluguéis ou medida provisória,
ou se já foi o impacto full no terceiro TRI, e se isso é recorrente ou não, e deve ter mais diluição no futuro, em caso da receita continuar no mesmo ritmo. Perfeito. Obrigado ao time aí do Santander pela pergunta. Até que enfim uma pergunta para mim. Estão dizendo que eu estou muito sério aqui, porque o Roberto está respondendo todas as perguntas aqui. Então, obrigado. Bom, esse nível que nós tivemos de despesa recorrente nesse trimestre é bastante suportável, ele é o nível recorrente. Cada vez que a gente acrescentar faturamento bruto, eu não preciso acrescentar mais ninguém aqui na sede, por exemplo, e muito menos em outras áreas. Então, ele acaba tendo uma diluição fator do crescimento de faturamento de 1P, 3P e principalmente nas lojas. No comecinho do TRI, houve sim, a gente tinha ainda algumas lojas fechadas, a gente começou julho ainda com algumas lojas fechadas, esse foi evoluindo até meados de agosto, praticamente todas abertas. Então, teve um efeito residual, ele não é relevante, então é realmente um nível recorrente de despesa. É óbvio que o quarto TRI é um TRI que se espera mais faturamento, portanto, maior diluição ainda, né? A nossa composição de despesa um pouquinho diferente dos nossos concorrentes, nós temos a operação de crediário e a gente transita pela nossa despesa a provisão para devedores duvidosos, né? E se a gente tirar esse efeito, nós já temos o melhor SG&A do mercado, daí dos 3, 4 maiores concorrentes. Então, realmente, houve um grande ganho de eficiência na redução de despesa, na diluição de despesa, e sem dúvida isso deve acontecer novamente no quarto TRI. Obrigado, Padilha. Nossa próxima pergunta aqui é do Joseph, do time do JP Morgan. Na verdade, ele tem 3 perguntas. Acho que essa ainda é para você, Padilha. Como deveríamos pensar em rentabilidade para os próximos trimestres, tendo em vista as melhoras das entregas recentes? Qual tem sido a estratégia de captura de retenção de clientes, tendo em vista que algumas empresas estão fazendo o cashback, e se a gente deve seguir nessa linha ou não? E como pensar o Banqi como para a pessoa jurídica, como ele pode ajudar nossos sellers? Eu respondo a primeira, aí eu acho que o Roberto responde as outras duas. Eu diria que é bem positiva a tendência. A tendência, então, se a gente olhar o lucro bruto, é de melhoria, porque eu estou recuperando aí as carteiras, a rentabilidade financeira do crediário, a nossa margem do crediário. Então, o efeito é positivo, e já no quarto TRI, a diluição de despesa deve continuar. Então, aquele nível de 30%, 30,5% é bem sustentável de lucro bruto. O SG&A, então, ele é fator absolutamente de massa de faturamento bruto. Então, adicionando mais faturamento bruto, mais diluição acontece. Então, também a tendência é positiva. Em termos de despesa financeira também, a gente ainda, quando olha os nossos principais concorrentes, ainda tem um nível de alavancagem. A gente manteve um certo nível de alavancagem por questões de segurança, final da pandemia, quando termina, etc. Então, tem lá um seguro feito, a gente carrega um custo por isso. Isso deve se diluir ao longo daí dos próximos ano e meio. Também a tendência é bem positiva. Então, eu diria que a companhia tem sólidos fundamentos aí para manter rentabilidade e reinvestir essa rentabilidade a seu desejo na alavancagem de receita e GMV. Então, ela tem, como o Roberto falou, tem várias vantagens competitivas, e a gente está realmente usando cada vez mais todas elas, além de novas que estamos adicionando ao nosso ecossistema. Roberto. Bom, obrigado, Joseph. Então, a primeira, com relação à captura e retenção de clientes, sobre cashback, acho que assim, a gente já deu aí a nossa posição no último. Eu acho que assim, os balanços são públicos, é fácil de ver o que está acontecendo com o lucro bruto de quem está fazendo. A gente está conseguindo ganhar share, a gente ganhou 8,8 pontos de share
no segmento sem fazer absolutamente nenhum cashback e crescendo venda de maneira muito acelerada. Então, a gente está crescendo venda, ganhando share e entregando rentabilidade. A gente acha que tem um caminho ainda bastante distante ainda para a gente trilhar nessa jornada que a gente está indo. A gente está fazendo... Tem muita coisa por vir aí, em termos de relacionamento com o cliente. A gente tem, não posso antecipar aqui, mas a gente tem bastante coisa aí por acontecer. Então, a gente acha que a gente está numa jornada muito boa de retenção e de adição de novos clientes, que corrobora um pouco com esse crescimento que a gente vem tendo. A outra pergunta sua, o Bank com relação à pessoa jurídica, sim, o Bank tem o potencial de se conectar aos sellers do marketplace. A gente está concluindo essa jornada, agora no primeiro TRI a gente deve estar com isso já bem encaminhado, e a gente vai ter várias facilidades aqui, vai ser mais um dos motivos para o seller estar aqui com a gente. Vem facilidades aqui de tanto a gente financiar o cliente deles, como eu já disse, como a gente financiar a eles próprios, aos próprios sellers, dado que se relacionam comigo, eu sei exatamente qual é o volume de transação que a gente faz, com a gente fica muito fácil a gente fazer transação e financiar ele. Eu queria só complementar, acho que a primeira pergunta sobre rentabilidade e também conectar a pergunta feita pela Daniele da Eleven sobre as lojas que a gente pretende racionalizar. É bem importante que varejista odeia fechar a loja, né? Então, a gente está falando aqui de racionalização do footprint, ou seja, nós hoje temos tecnologia, já testamos essa tecnologia, a gente recupera a maior parte do faturamento no micromercado, naquela loja que a gente pretende fechar. Com as demais lojas, tem praça que eu tenho, tem micromercado que eu tenho 7 lojas na mesma região, tenho 5 lojas na mesma região. A ideia é fechar uma delas, capturar toda a venda, ou grande parte da venda, através das demais lojas, com todo o uso de tecnologia, CRM, me chama no Zap, marketing ativo, de tal forma que o benefício é a redução maciça de toda a despesa fixa daquelas lojas fechadas. Então, assim, também aí tem uma alavanca de melhoria de rentabilidade para 2021-22. Tá? Gabriel, deixa eu só complementar isso daqui, também aproveitar. Esse tema de racionalização de lojas, só para ficar bastante claro, a gente tem ruas lá que a gente fatura, vamos imaginar uma base 100 com 6 lojas. O que nós estamos falando aqui, de repente, ficar com 5 ou 4 lojas e faturar os mesmos 100. É disso que a gente está falando. Esses consumidores todos migrados para as demais lojas. E assim, as nossas marcas são tão fortes e relevantes, a gente fez esse teste, tem ruas em que a gente tem zonas de fluxo de clientes em várias partes da rua, quando é uma avenida bastante importante. O fato de a gente estar lá, por exemplo, lá no início da rua, nós e mais 2 concorrentes nossos, o fato de nós termos fechado aquela loja simplesmente derrubou o faturamento das 2 lojas dos concorrentes que estavam lá, porque nós movimentamos o fluxo de clientes para o restante do calçadão. Então, isso aconteceu com a marca Casas Bahia. A marca Casas Bahia tem esse poder, ela é geradora de fluxo. Então, na hora que a gente toma a decisão de tirar a loja de algum lugar e movimentar o cliente para outro, muitas das vezes, talvez a concorrência tenha que se mexer também, porque a gente está drenando o fluxo que estava naquela parte da rua e drenando para outro lugar. Obrigado, Roberto. A próxima pergunta do time do Bradesco, do Richard. Eles queriam que a gente comentasse que elementos que a gente vê como complementar ao nosso ecossistema que ainda podem ser adicionados aqui na nossa plataforma. Oi, Richard, obrigado pela pergunta. Você sabe que eu não vou te responder essa, né? Assim, a gente está olhando para tudo que transforma a Via, para tudo que, de repente, adiciona GMV com coisas que façam sentido para a Via e para os nossos consumidores. Assim, eu não consigo ser assertivo para você nessa resposta, porque a gente vai dar muitos elementos aqui do que é o nosso plano estratégico aqui.
Então, desculpa, mas eu não consigo me aprofundar muito nessa resposta. A próxima pergunta é da XP. Eles queriam, o time aí da Dani, queria entender da gente um update de evolução aí das vendas atuais aqui em outubro e início de novembro, tanto no canal físico quanto no digital. Vou repetir aqui, o time XP perguntou para a gente um update da evolução de vendas, tanto agora em outubro quanto nesse período de novembro, já também olhando aí para Black Friday para o fim do mês, tanto no físico quanto no digital. Legal. Bom, a gente tá feliz com o que está acontecendo no quarto trimestre. Também não posso dar detalhes aqui, mas posso dizer que a gente está bastante otimista, a gente está gostando do que está acontecendo até agora e a gente está muito bem preparado para a jornada daqui até o final do ano, seja em termos de estoque, o que eu estou falando aqui vale tanto para a loja física quanto para o digital. Então, seja em termos de estoque, seja de preparação do time, do nosso ecossistema inteiro, da nossa logística, da nossa comunicação, que está brilhante. Então, assim, a gente está bastante otimista com o que vai acontecer daqui para frente até o final do ano, e a gente também está bastante feliz com o que aconteceu até aqui nesse quarto trimestre. Próxima pergunta, Roberto, é do UBS, então time do Gustavo. Eu acho que essa vai para o Padilha. Como funcionam as contas de fornecedores convênio e do portal? E como o portal pode ter ajudado a margem bruta no período? Operação de convênio, né? Ok. A primeira pergunta sobre convênio é muito simples. São acordos que a gente faz com fornecedores através de intermediação de um banco. O banco paga o fornecedor na data negociada com prazo original e a companhia paga o banco com prazo adicional. Isso a gente carregava um volume muito expressivo aí nos últimos 5 trimestres. A gente praticamente reduziu a 1/5 agora no terceiro trimestre. Ainda tem um pequeno valor residual que também devemos acabar. Então, é um instrumento que está disponível, muitos varejistas usam e a gente prefere não usar. Sobre o portal do fornecedor, é muito simples, o nosso processo é todo digital, o produto entrou no meu CD ou chegou em algum lugar da Via Varejo, é confirmado esse recebimento, o título fica disponível para ser pago no prazo original negociado com o fornecedor, 60, 90, 120 dias. O fornecedor tem a possibilidade de entrar nesse portal e receber antecipadamente. E a gente, obviamente, usa uma taxa de juros de desconto, não afeta resultado comercial, ele afeta resultado financeiro. A gente gera uma receita de juros que entra na nossa conta de juros ativos, né? Então, ele não mexe no lucro bruto, tá? É uma taxa negociada, normalmente inferior ao que ele consegue no mercado, superior ao que eu consigo na minha aplicação da minha tesouraria. Então, é uma negociação onde os dois ganham, né? A gente alocou inicialmente um valor, ele cresceu ao longo do trimestre, então a gente encerrou com um pouco mais de 600 milhões aí em setembro, de negócios dessa natureza feita com os nossos fornecedores. Então, é um título comigo mesmo, que eu ia pagar em 90 dias, eu pago com 20, 30 dias, eu fico isolado na contabilidade, quando acontece o vencimento eu faço o match dos dois, então risco zero, porque é comigo mesmo, né? Então, por isso que a gente acha que é só um delay de caixa aí para acontecer, então a liquidez disso é bastante grande. Então, a gente está aberto a ampliar esses limites, não só para fornecedores, a gente também quer, no futuro próximo, trabalhar também com sellers, parceiros nossos no nosso marketplace, para ajudar no funding
dessas operações, né? Então, é um portal muito simples, bastante eficiente e já utilizado por nós há algum tempo. Deixamos de utilizar no passado por questões de caixa e nesse começo do ano pela pandemia, mas voltamos agora no final do segundo TRI e no terceiro TRI de forma plena. Tá bom? Roberto, fazendo só um follow-up aqui do time do Richard, o João que mandou, ele queria saber como está o nosso nível de entrega 24 e 48 horas, por favor. A gente está evoluindo, então 90% do que a gente faz, de tudo que a Zaplog faz, acontece dentro das 24 horas. A hora que eu olho para o volume total da Via Varejo, isso está dando na casa entre 30% a 35% nos 24 horas, mas é como eu disse, a gente está há poucos meses de adicionar, faltam uma ou duas camadas de tecnologia para a gente destravar e parar de falar em 24 horas. Aí a discussão vai ser em quantas horas antes das 24, né? A gente vai discutir same-day delivery aqui seguramente ao longo do primeiro semestre, mais ali para o final do primeiro semestre, a gente vai discutir no Brasil same-day delivery. Obrigado, Roberto. A próxima pergunta, a Irma fez 3 perguntas, 2 já foram comentadas, mas ela quer entender como a gente está enxergando o market share de lojas. A gente tem crescido muito no e-commerce, mas ela quer entender como foi esse comportamento de lojas e daqui para frente, como a gente vê esse potencial ganho de share. Oi, irmã, obrigado. A gente vem crescendo na loja, a gente ganhou 2 pontos de market share na loja, onde a gente é muito forte, muito mais forte do que a concorrência. Mesmo assim, a gente também ganhou share agora nesse terceiro trimestre. Então, a gente vai seguir essa toada de ganhar share em todos os canais que a gente atua. Roberto, a gente selecionou 4 perguntas de pessoas físicas que mandaram aqui via plataforma, e eu queria dizer a eles também que os demais, a gente vai responder todas as perguntas depois do call, ao longo da semana, foram muitas, mas começando agora por essas 4, primeiro o Albano Ehrenbrink, ele quer saber como é a estratégia de precificação no canal online e na loja física, e como uma ferramenta de pricing pode trazer valor aí para a companhia. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que é mais uma forma de inclusão aí da Via Varejo, né? A gente está inovando aqui e pegando a pergunta da pessoa física, que é tão relevante aqui no nosso quadro de acionistas. Sem dúvida nenhuma, é importante. A gente já contratou uma ferramenta, a maior ferramenta do mundo. Ela já está em fase de implementação. Então, tudo isso que a gente faz hoje, ele tem potencial para melhorar ainda mais à medida que a gente implementa essa ferramenta. A gente deve estar ali, por volta ali, final do primeiro TRI, a gente deve estar com ela implementada, talvez avançando um pouquinho para o começo do segundo TRI, mas a gente já consegue uma dinâmica de preço bastante importante. Acho que mostra isso demonstrado um pouco no nosso lucro bruto, e a gente vai conseguir ser ainda mais assertivo e ainda mais personalizado para cada um dos consumidores para que a gente finalizar a implementação dessa ferramenta. Próxima pergunta, Roberto, é do Orlando Costa. Ele quer saber se a gente busca ampliar nossos negócios em ramo de alimentação, restaurantes. Oi, Orlando, a gente tem um conhecimento bom de alimentação. Eu vim de hipermercado, o Padilha também, o Abel, que é nosso CEO, também já tem uma longa trajetória aí na área de alimentação, venda de comida. Restaurante a gente nunca teve. A gente acha que sim, é possível. A gente vê com preocupação aí, tem muita gente preocupado em frequência e querendo entregar perecíveis. Isso é bastante desafiador aqui no Brasil. Eu acho que o nível de serviço está piorando muito para quem está tentando fazer isso. Se a gente entender que a gente tem uma vantagem competitiva para fazer e que é uma necessidade do nosso consumidor, talvez seja um caminho que a gente venha a estudar. Próxima pergunta, Roberto, aqui é do Felipe Pontes, e ele quer saber como a gente está percebendo
a redução do auxílio emergencial nas vendas da empresa, se tem visto algum impacto nesse sentido, por favor. Oi, Felipe. A gente, assim, não está sentindo, já teve a redução, né? A gente segue vendendo bem. A gente conversa muito com o analista-chefe de vários bancos aqui no Brasil. E em uma das últimas conversas que a gente teve, a gente foi surpreendido com a notícia de que o nível de poupança do consumidor estava aumentando. Então, isso quer dizer que o consumidor não está gastando todo o dinheiro aqui que ele está recebendo nesse momento. Isso conversa muito com o consumidor tá viajando menos, tá saindo menos de casa, então acaba que está gerando um nível maior de poupança. Então, até esse momento aqui, a gente continua com o fechamento do terceiro trimestre aqui, a gente continuou acelerado mesmo com a redução. Por fim, aqui, Roberto, última pergunta, eu acho que pode ter também uma sinergia aí com o encerramento. O Denis Miabara, ele quer saber o seguinte: agora que o turnaround passou, quais são os próximos desafios para o sucesso da Via Varejo? Vamos lá, Denis, obrigado. É o seguinte, a gente tinha um desafio aqui de colocar essa empresa no trilho, a gente colocou ela no trilho. Agora a gente está melhorando o trem-bala que a gente tem nas mãos aqui para ele viajar a uma velocidade cada vez mais veloz. Então, eu acho que eu comentei um pouco aqui de todo o nosso ecossistema, das vantagens que a gente tem, e acho que dá para imaginar o que acontece com essa companhia, com esse ecossistema, na hora que eu começo a adicionar as camadas digitais que estão faltando e que a gente está desenvolvendo. Então, acho que assim, a gente continua a ganhar uma empresa nova aí a cada trimestre. A gente quer estar eu não tenho dúvida que nós somos a empresa melhor preparada para estar para trazer a melhor experiência omnicanal para os consumidores brasileiros. Não tenho dúvida, a gente tem os melhores ativos aqui para fazer isso. E é por esse caminho que a gente vai. A omnicanalidade é o nome do jogo, a gente tem os ativos para fazer isso e estamos construindo a tecnologia para ser mais assertivo e destravar os nossos ativos. Já fizemos uma boa parte, mas tem bastante coisa aí ainda por vir. E agora a gente está concentrado, até agora boa parte da nossa energia estava em fazer o básico aqui, né? Agora não, agora a gente está, acho que a nossa inserção aí nesse ecossistema de startups com a Distrito mostra que agora a gente ganha tempo para começar a pensar muito além do varejo e começar a pensar essa companhia, fazer ela gerar diferenciais para a gente ficar à frente da concorrência. A gente não tem dúvida que a companhia tem esse potencial. Roberto, encerramos a sessão de perguntas e respostas, e aí eu passo a palavra para você, Padilha, para o encerramento, por favor. Eu queria agradecer a todos, queria dizer que a gente está muito focado aqui, com muita disciplina na jornada de transformação da companhia, e a gente está com o comprometimento de todo o time da Via Varejo, todos aqui muito focado em realizar os sonhos dos nossos consumidores. Nós somos uma empresa de gente que gosta de se relacionar com gente, e a tecnologia é o meio para a gente ser cada vez mais assertivo e mais focado em cada uma das pessoas que a gente se relaciona. Então, acho que a gente está caminhando para isso. Acho que o que aconteceu até aqui pavimenta muito tudo que a gente veio falando ao longo dos trimestres, e agora a gente tem uma jornada toda ainda pela frente, que sem dúvida nenhuma tem muito crescimento e muito resultado para trazer para essa companhia ainda. Obrigado a todos.